Amém, irmãos? A paz do Senhor. Glória a Deus. Estamos mais uma vez aqui para falarmos da palavra do Senhor. Amém? O título está aí. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Há alguns tempos já, algum tempo, isso tem gerado no meu coração uma verdade, né? Que tudo aquilo que nós cremos e nós falamos, ele é gerado dentro de nós, né? Porque como imaginou na sua alma, assim é. Tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós cremos, se torna real. Quantos creem nisso? Quantos acreditam que isso é uma verdade? Que tudo aquilo que nós falamos, que tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E hoje, nessa noite, nós vamos falar sobre esse texto que está lá em Provérbios, né? Mas é só esse versículo mesmo, que é o tema da pregação, né? Provérbios 23, 7 diz, porque como imaginou na sua alma, assim é. Tem algumas versões que diz que assim como imaginou no seu coração, assim é. Deus, tudo que Ele faz, Ele quer gerar primeiro dentro do nosso coração. Tudo aquilo que Deus Ele faz, tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que é gerado, começa no nosso coração. Por quê? Porque é o coração que faz todas as coisas moverem. O nosso coração, ele é responsável por mandar sangue para o nosso corpo, ele que bombeia, né? Então ele tem uma função muito grande. Então, assim como as coisas de Deus, é da mesma forma. Deus, Ele quer agir através do nosso coração. E tudo que nós imaginamos, né? Nós vemos a depressão, irmãos, grande parte dela é por conta de frustrações, que começou aonde? No nosso coração. Há uma ferida, né? O pastor Silvio, ele ministrou aqui algumas vezes, ele já falou várias vezes isso, que a alma é o rei que não pode reinar na nossa vida. Por quê? Por que acontece? Porque a alma sempre pende para a vontade da carne. Então a alma, ela sempre vai pender para aquilo que é a vontade nossa. E quando nós, muitas vezes, o perigo de nós não entendermos que quando nós deixamos a nossa alma agir, nós corremos risco. Sabe, quando estamos passando por algum problema, alguma dificuldade, nós temos a tendência de desmotivar. Quantos já não viram pessoas que quando estão passando por algum problema, do nada você vê ela começa a esmorecer, começa a entristecer, a desmotivação chega. Por quê? Porque essa é a vontade da alma. A alma, ela entende que aquilo ali não é bom, e aquilo gera dentro do nosso coração, e nós vamos aceitando que aquilo não é bom, e nós não vamos mudando. Por quê? Porque aquilo ali se torna parte da nossa vida. Sabe, nós passamos a reclamar, mudamos de humor, e muitas vezes nós perdemos a inocência. Sabe, irmãos, tudo isso é gerado por mim e por você. Tudo isso é gerado por nós mesmos. Quando nós reclamamos, quando nós deixamos que a alma tome conta da nossa vida, as coisas começam a parar de andar. As coisas parecem que não fluem. Um exemplo, quando você está do lado de pessoa alegre, como você fica? E quando você está do lado de pessoas que estão desanimadas, que estão tristes, como que você fica? Triste. Se nós deixarmos, nós ficamos tristes. Por quê? Porque aquilo vai contaminando, aquilo vai entrando na nossa vida, aquilo vai transformando a nossa vida e nós passamos a não entender. Então o importante de tudo, sabe, é nós entendermos que a alma, como diz o pastor, é um rei que não pode reinar. Porque como imaginou na sua alma, porque como imaginou no seu coração, vai ser. Como você pensa que será a sua vida, vai ser. Como você quer que seja o seu futuro, é o como nós pensamos hoje. Como eu disse, a depressão, ela é gerada talvez por frustrações, por coisas que passamos no passado e vamos carregando por gerações. E a depressão, ela gera morte. Muitas pessoas morrem, por quê? Porque a depressão, ela traz doença no físico. E onde começou essa depressão? Na alma.
uma palavra mal colocada, muitas vezes fere a nossa alma. Algo que nós falamos fere a nossa alma. E aquilo vai gerando dentro de nós. Quantas pessoas hoje não são frustradas? Talvez hoje não conseguem avançar na vida por causa de uma palavra que alguém falou no passado. E hoje se torna refém dessa palavra, captou aquilo guardou no coração dele, e ela não consegue mais caminhar. Por quê? Porque aquela palavra que feriu a alma dela é quem está reinando na vida dela. E esse não é o propósito pelo qual Deus nos criou, não é isso. Não foi para que a alma reinasse. A alma é onde tem os sentimentos. Nós sentimos alegria, nós sentimos tristeza. Sabe, o Leonardo, o filho do Anderson, trouxe uma mensagem. Quantos viram a mensagem que ele colocou no grupo? Tremenda. E eu já tinha preparado essa ministração. Quando eu vi aquilo, eu falei, glória a Deus. Porque as pessoas que estão com alma ferida, elas pensam que tudo é impossível, como ele falou lá. Só que isso não é uma verdade pelo qual Deus tem para nós. Impossível para nós, mas para Deus, a palavra de Deus que diz que todas as coisas são possíveis. Mas a alma, muitas vezes, ela não sente essa confiança. Por quê? Porque um dia ela foi ferida. Quando estamos cansados, a palavra de Deus diz que Ele renova nossas forças, mas nós vivemos cansados. Por quê? Porque nós acostumamos com aquilo. E dentre outras coisas que Ele colocou, sabe, sobre o amor, sabe, dizer que tu não tem condição, e a palavra que muitas vezes que as pessoas colocam, que elas não vão conseguir. Ah, eu já tentei mudar, mas eu não consigo. Sabe quem diz isso? A alma. Porque Deus não pensa assim. Deus não planeja, não fez as nossas vidas, não nos fez para nós não conseguirmos. Com Ele diz que nós podemos todas as coisas. Com Ele diz que tudo é possível, que nada é impossível, mas muitas vezes, para cada palavra negativa, Deus tem uma positiva para nós. Cada palavra que nós colocarmos negativas, Deus tem uma positiva. E quando deixamos a alma reinar, irmãos, a força de Deus, que realmente é o único poder que tem que reinar em nós, vai se perdendo. Quando nós deixamos realmente a alma reinar, né? E eu lembro até hoje o pastor ministrando sobre a alma, ele gritava, né? A alma, ela grita, a alma, ela mostra a reação. Não, não é assim, isso é a alma. Eu já tentei, isso é a alma. Eu não vou conseguir, isso é a alma. Você não sabe o que eu estou passando. Nós não precisamos saber, mas Deus sabe todas as coisas. Porque a palavra de Deus diz que Ele sonda o meu e o seu coração. E Ele esquadrinha todas as coisas. Ele sabe o nosso levantar e o nosso deitar. Então ninguém mais precisa saber. Mas muitas vezes nós achamos que as pessoas têm que saber as nossas dificuldades. Que as pessoas não entendem. Isso é a alma. Isso é a alma. Quando deixamos a alma reinar, inicia-se um ciclo em nós. Sabia que nós criamos superpoderes? Quando nós deixamos a alma reinar, nós adquirimos superpoderes. Exemplo, passamos a ter uma visão poderosa. Enxergamos o que não existe e trazemos a realidade. Passamos a enxergar as coisas que não existem e trazemos ela para a realidade. Esse superpoder que a alma tem. Passamos a ler a mente das pessoas. Passamos a olhar, entender, eu estou lendo o que o Luigi está pensando. Isso é a alma. Ah, mas uma pessoa não me cumprimentou, ou alguma dificuldade que estamos passando, e você começa a pensar, imaginar coisa. Isso é a alma. A vida vai ficando sem graça. As coisas, muitas vezes, ao nosso redor, elas começam a parar. Talvez, irmãos, as coisas param em nossas vidas, não porque Deus deixa de trabalhar, mas porque nós paramos de olhar para Deus. Nunca Deus deixou de parar. Ele disse que nunca nos deixará e nunca nos abandonará. Jamais.
Jamais Ele vai nos deixar, jamais Ele vai nos abandonar. Mas muitas vezes as coisas param porque nós paramos de olhar para Deus. Nós paramos de olhar para Deus. E olhar para Deus, irmãos, é o combustível que nos faz caminhar. Eu tenho defeitos, mas eu não posso parar de olhar para Deus, porque é com os meus defeitos, caminhando, que Ele vai moldar a minha vida. Nós estamos num processo. Assim como eu, assim como você, nós estamos num processo. E quando nós deixamos a alma agir, nós muitas vezes paramos e não olhamos para Deus e não avançamos nesse processo pelo qual Deus quer nos fazer passar. Que nós temos que passar. E como eu disse, a vida vai ficando sem graça, as coisas param. Não toleramos mais os defeitos das pessoas. Passamos a olhar somente os defeitos das pessoas. Isso é a alma. Isso vai trazendo angústia, sabe? Vai trazendo uma amargura dentro de nós. Eu estou aqui para falar de coisa ruim? Não, daqui a pouco a pregação vai começar. Mas eu estou dizendo do que a alma pode fazer. Se muitas vezes nós deixarmos e olharmos para aquilo que a alma quer, nós paramos. Quantas pessoas vocês conhecem que pararam porque olharam para o problema e não olharam para Deus? Quantas pessoas vocês conhecem que voltaram do caminho, pararam no meio do caminho e não avançaram, que hoje estão distantes do Senhor? Mas deixa eu te falar algo, o Senhor não está distante dessas pessoas. Um dia essas pessoas vão enxergar, voltar a enxergar. Mas por que talvez hoje ainda não? Mágoas, frustrações, decepções, são todos atributos da alma. É tudo que a alma pode fazer. Em muitos casos, se não tomamos cuidado, vem a depressão. E depois pode vir até a morte. Quantas pessoas... esses dias atrás, o meu filho falou de uma amiga da namorada dele, ela tentou se suicidar. Tomou vários remédios. Mas o que leva um jovem a querer se suicidar? O que leva um jovem cheio de vida, cheio de saúde, a querer desistir da vida? O que leva um jovem a não querer caminhar mais, não querer mais lutar por nada? Não conhece nada, não conhece ainda a vida. Tem muitas coisas para viver. O que faz essas pessoas quererem voltar? Frustração, decepção, talvez uma palavra. Isso vai alimentando, isso vai mudando, isso vai crescendo. A depressão, ela é uma mistura de sentimentos que vão crescendo, que quem nutre isso? Somos nós. A pessoa, ela vai nutrindo isso dentro dela. Não vai. E Deus fica dizendo que dá, mas a pessoa, por ouvir tantas coisas, ela diz que não dá. Aí ela passa de deixar de ouvir aquilo que dá, e aceitar aquilo que não dá. Não dá. Já tentei. E o que leva um jovem assim? Mas não é isso que Deus tem para nós, amém? Deus não tem isso para nós. Nós temos, sabe, mas por que viver assim? Se não foi o que Deus planejou e nem tem preparado para nós. Por que vivermos desse jeito? Porque as pessoas vivem dessa forma, se não foi para isso que Deus criou. Como viver? Como entender isso? Deus tem um plano para nós. Deus traçou um plano para a minha vida e para a sua vida. E nós entendemos que a palavra de Deus, ela diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E as pessoas, elas param de seguir o que é bom, perfeito e agradável e começam a ouvir as outras coisas. Por que viver assim, se nós sabemos que Deus, Ele pode mudar todas as coisas? Existe uma forma de mudar isso. Existe uma forma de nós transformarmos isso. E é sobre isso que eu queria falar. Existe um homem, abra sua Bíblia lá em Ezequiel 37, um texto conhecido, um texto que nós vamos ver que Deus, Ele leva Ezequiel a um lugar, Ele leva Ezequiel a um lugar onde havia somente morte. Ali talvez pessoas morreram, frustradas. Quantos sonhos tinham naquele lugar?
Quantas feridas na alma aquelas pessoas tiveram? Quantas feridas aquelas pessoas passaram? Quantas desilusões aquelas pessoas que estavam ali, elas passaram? Deus ele leva Ezequiel naquele lugar, chamado Vale de Ossos Secos. E nós vamos aprender algumas coisas que diz nesse texto, que mostra a grandeza para o qual Deus nos chamou. Algumas coisas que nós vamos entender aqui, nós vamos compartilhar, que a forma de nós mudarmos, de não enxergarmos somente o que a alma quer, e entender aquilo que Deus tem para nós, é praticar algumas coisas que Deus fez na vida de Ezequiel, para que ele pudesse contemplar, para que ele pudesse experimentar, para que ele pudesse saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus tirou Ezequiel, levou ele em espírito a um lugar, num vale de ossos secos. E Deus mostra para Ezequiel, diz assim, versículo 1, veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? Eu disse, Senhor, Jeová, tu sabes. Então, me disse, profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, a estes ossos, eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Versículo 11, então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estávamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó meu povo, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Deus mostra para Ezequiel, leva ele num lugar que só via ossos. Tem que ter uma visão dessa, irmãos. Ezequiel ali olhando, e a Bíblia diz que antes de Deus fazer a pergunta para ele, ele colocou ele no meio dos ossos. A Bíblia diz que Jesus nunca nos deixaria, jamais nos abandonaria. Então, Deus coloca Ezequiel no meio daquele vale. Deus coloca Ezequiel no meio do problema. Deus coloca Ezequiel no meio do nada. Deus coloca Ezequiel onde sonhos tinham se perdidos. Deus coloca Ezequiel num lugar sombrio. E Deus olha para Ezequiel e fala, Ezequiel, agora sou eu que estou falando, mas Deus, eu imagino que pensando assim, Ezequiel, diante desse caos que você está vendo, o que você está achando? Eu imagino de repente que a alma talvez de Ezequiel ali, naquele momento poderia pender e falar, não dá para fazer nada aqui. Não dá para fazer nada. Não há nada o que fazer.
Mas Deus, antes de talvez ele pensar, Deus disse a primeira coisa, para que nós possamos mudar todas essas coisas, para que nós possamos sair daquilo que a alma quer, para aquilo que Deus deseja que nós sejamos, a primeira coisa que Ezequiel fez, é saber quem estava falando com ele. Ezequiel sabia quem estava falando com ele. Versículo 3, no comecinho diz assim, e me disse. Quem disse? Deus. Deus estava falando diretamente com Ezequiel. Deus estava falando diretamente com Ezequiel, ele queria ser o canal na vida de Ezequiel. A primeira coisa que nós temos que entender, que nós temos que parar, é de ouvir as outras vozes e ouvir aquele que realmente quer nos conduzir. O vale não segurou aquilo que Deus queria fazer. A visão que Ezequiel estava tendo não foi o suficiente para que Deus pudesse manifestar a glória dele, mas para que ele pudesse ver isso, primeiro, ele tem que saber quem estava falando com ele. Qual é a voz que está falando com Ezequiel? E me disse, quando as coisas não estiverem bem, pense aquilo que Deus pensa de nós, não aquilo que as pessoas pensam de nós. Quem disse? O homem. Isso é a alma. Quem disse? Deus. Então acontece. A voz humana, ela não tem poder perto da voz de Deus. Não importa o que as pessoas pensam de você, o que importa é o que Deus pensa de você. Como eu disse, todos nós estamos num processo. Todos nós estamos num processo, mas é o que Deus pensa de nós. Nessa trajetória, o que Deus pensa de mim. A segunda coisa que Ezequiel fez, ele não olhou para a situação que naquele momento estava mostrando. Ezequiel não olhou para o que estava acontecendo naquele lugar, naquele momento. A visão que ele estava tendo daquilo ali, ele entendia e acreditava que podia mudar. Ele começou a entender, porque ele ouviu a voz de Deus. Quando nós ouvimos a voz de Deus, o nosso coração tem paz e nós passamos a esquecer o que a alma deseja e entender que a paz de Deus, que ela excede todo entendimento, ela começa a guardar o nosso coração e nós começamos a ficar em paz. Ezequiel, no meio daquilo tudo, ele estava em paz. Ezequiel, no meio de tudo aquilo lá, ele não olhou para a situação do momento que estava mostrando. E Deus pergunta para ele, poderão viver esses ossos? Sabe, irmãos, tenta imaginar, um monte de osso, sem nada. Deus pergunta para Ezequiel, Ezequiel, você acha que isso aqui pode dar jeito? Quando uma pessoa pergunta para você, se algo pode acontecer, qual é a resposta que você dá? Quando Deus fala com você, você pode, filho. O que gera no seu coração? Ezequiel, os ossos muitas vezes são problemas do passado. Quantos sonhos tinham ali perdidos ali? Quantas pessoas realmente morreram ali? E quantos projetos, quantos sonhos que foram destruídos estavam ali, jogados, amontoados. Mas Deus, Ele não trata a nossa vida como um amontoado. Deus, Ele conhece nós, cada um pelo seu nome. Deus conhece o meu nome, Deus sabe o seu nome. Deus nos conhece cada detalhe. A Bíblia diz que não acontece nada se não for a permissão de Deus. E Ezequiel estava ali. E a terceira coisa que eu vejo nesse texto é saber que o que estamos vendo pode não ser o fim que Deus tem. Aquilo que Ezequiel estava vendo
não era o fim da história. O que os olhos dele estavam olhando não era aquilo que Deus ia realizar. Aquilo que Ezequiel estava vendo com os olhos dele, ele simplesmente, ele virou para Deus e falou: Senhor, tu sabes todas as coisas. Eu estou enxergando isso, mas tu sabes todas as coisas. E o processo de mudança começa. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas a partir do momento que nós ouvimos a voz de Deus, não olhamos para as situações que estamos vivendo, saber que o que nós estamos vendo ou vivendo não é aquilo que Deus planejou para nós, a vida vai mudando. E aí Deus diz para Ezequiel: profetize então. Sabe, irmãos, profetizar, a palavra profetizar significa você dizer que o estado que a pessoa se encontra vai mudar, porque o poder de Deus vai operar nela. Você não está vendo, nós não estamos enxergando, nós estamos passando por um momento muito difícil, mas nós não podemos olhar para o que está acontecendo. Nós temos que realmente entender que o propósito pelo qual Deus nos fez e o propósito de Deus não é esse que nós estamos enxergando, é muito maior. Esse é o plano. Em Gálatas 5:16 até o 23, fala sobre a carne e o espírito. Quando nós deixamos a carne, ela agir, a alma, a carne muitas vezes gera destruição, confusão na mente, depressão e morte. Tudo isso é gerado na alma. Mas o Espírito, o que Deus estava fazendo com Ezequiel, estava gerando algo tremendo na vida dele, estava gerando vida, restauração. Deus estava restaurando aquele lugar. Deus deseja restaurar a nossa vida todo momento. Deus tem coisas para fazer, Deus tem alegria e paz para nós, sempre, irmãos. Nada pode tirar a nossa paz. Ah, Robson, mas você nós somos errados. Porque não é esse o plano para o qual Deus nos fez. A palavra de Deus diz que Ele veio para nos trazer vida, e vida em abundância. Abundância não é dinheiro, mas é entender que nós não precisamos, que todas as coisas, elas podem ser transformadas a partir do momento que nós cremos que Ele nos trouxe vida. Ele nos trouxe amor. Ele transforma, então o Espírito, ele transforma a nossa vida. Nós nos tornamos pessoas melhores. Nós nos tornamos pessoas diferentes. Nós nos tornamos pessoas, sabe, que não pendemos para aquilo que a alma quer, mas nós pendemos aquilo que Deus tem realmente. Nós passamos aos nossos ouvidos, nós praticamos, porque nós falamos, e aquilo é gerado dentro de nós, e aquilo transforma, e nós temos a oportunidade de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É assim, praticando. Outra coisa que o Léo falou aqui na mensagem, sabe? A nossa alma, ele não falou sobre a alma, mas a alma muitas vezes destrói sonhos. A alma muitas vezes destrói projetos. Pode acabar, muitas vezes, com uma família. Por quê? Por causa de uma palavra. Por conta de uma palavra, por conta de uma atitude, geram-se feridas na alma. Mas quando a palavra de Deus penetra no nosso coração, nada pode tirar a vida abundante que Deus tem para nós, nem a morte. Quando a palavra de Deus penetra no nosso coração, quando a palavra de Deus ela é ministrada dentro de nós, e quando nós aceitamos essa palavra, ela gera dentro de nós vida. Vida. Nós andamos por essa terra, passamos por alguma luta, mas aquela luta não nos tem, mas nós passamos por ela. Vem uma dificuldade, nós passamos, porque aquilo não nos tem, porque a presença, a alegria, a vida que Deus nos dá, faz-nos superar tudo isso. Sabe, irmãos, faz um teste. Comece a enxergar com amor as pessoas. Comece a enxergar as pessoas com amor.
A palavra de Deus diz que o amor de Deus constrange. Comece a olhar para as pessoas com amor. Comece a exercer a paciência e a longanimidade que Deus tem conosco com as pessoas. Comece a usar aquilo que Deus faz por nós, para as pessoas. Vamos experimentar fazer isso. Quando nós percebemos que algo de ruim está tomando lugar, que é de Deus na nossa vida, resista. Resista. Se as coisas não estão indo como planejamos, vamos perseverar. Não desistir. Não está do jeito que nós queremos. Amém, mas eu prossigo para o alvo, pelo prêmio. Não daquilo que eu quero, mas pelo aquilo que Deus tem para mim. Prosseguir, avançar, caminhar, é não parar. É não parar. Continue andando, as pedras vão estar no caminho, mas passe por cima delas. Se não conseguimos passar, peça ajuda. Clame para o Senhor. Ele faz você passar. Se o que nós estamos precisando para que nós possamos superar tudo isso é alegria, peça ao Senhor. Clame a Deus, fala: Senhor, tira essa tristeza, coloca a sua alegria. Tira os meus olhos e coloque os teus olhos. Tira o meu coração de pedra e coloca o teu coração de carne, um coração disposto a obedecer. Tudo pode ser transformado. O presbítero Vanderlei leu aqui: ao cheiro das águas pode voltar todas as coisas. Tudo pode transformar a partir do momento que nós olhamos para Deus. Deus, Ele olha e fala: meu filho está querendo algo diferente. Isso pode ser transformado em nossas vidas, vamos exercer isso. E muitas vezes o que estamos passando, nós não somos assim, nós estamos assim, mas não somos, não foi esse o propósito. O momento estamos passando, mas vamos passar, todas as coisas passarão céus e a terra, mas as palavras de Deus jamais passarão. O que eu estou passando é passageiro, essa luta não é minha, mas de Deus, porque é Ele que pelejará por mim. Quando nós começamos a entender isso, começamos a falar, fale mesmo, eu estou falando de falar, exerça, fale: Senhor, eu estou passando por isso, mas eu não estou assim. Quando nós vamos falando, vai gerando dentro de nós fé. A fé, ela é praticada. A fé é nós não estamos vendo, mas nós fazemos. Por quê? Porque é fé, ela é gerada. E quando você fala, e você exerce, e você fala, e você fala, e você passa, aquilo te fortalece. Numa próxima dificuldade, você já não sofre tanto. Por quê? Porque o processo de nós entendermos isso, cada vez está aumentando, a fé está crescendo dentro do nosso coração. E como nós éramos lá atrás, a depressão que nós tínhamos, a frustração que nós tínhamos, a partir do momento que eu comecei a falar, não, eu escutei essa palavra, mas eu perdoo essa pessoa. Senhor, tira do meu coração essa angústia, tira do meu coração essa tristeza, tira do meu coração essa mágoa, tira do meu coração esse rancor, eu não quero viver isso. Sabe o que Deus faz? Ele arranca lá de dentro. Ah, mas ainda você lembra, não tem problema, mas a cicatriz vai ficar, mas a ferida não dói mais, porque Deus tirou essa dor de dentro de nós. É assim que as coisas vão aumentando. Vamos exercer isso. Eu tenho um problema, mas ele não me tem. Eu estou passando por algo, mas eu não sou aquilo lá. Tudo vai mudar. Porque assim, como imaginou na sua alma, assim é. Assim como nós pensarmos, assim como nós planejarmos, a nossa vida vai ser desse jeito. Porque a palavra de Deus diz que o único que veio para roubar, matar e destruir é o diabo. Mas ele veio para trazer vida e vida em abundância. E ele diz que está a porta batendo. Nós temos que abrir. Só bate quem está fora. Quando nós abrimos a porta, deixamos Deus entrar para curar as nossas mágoas, as nossas feridas, a tristeza sai. E tudo volta ao normal. Jesus disse que nunca nos deixaria, sempre estaria conosco.
Então vamos usufruir dessa verdade em nossas vidas. A dúvida, irmão, não pode reinar no nosso coração. Será que isso vai acontecer? Será que isso vai dar certo? Será que um dia eu vou sair dessa situação que eu estou vivendo? Será que um dia as coisas vão mudar? Exercite algo que traga essa mudança. E a mudança se chama atitude. A mudança para as coisas serem transformadas em nossas vidas, para que nós possamos experimentar as coisas novas, a vida que Deus tem, é termos atitude. Experimente fazer isso, experimente ter uma atitude. Estamos, sabe, em Mateus, abre lá em Mateus 6, no versículo 25, Mateus 6. Um texto bem conhecido. No versículo 25 diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Enquanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim as veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que vestiremos, porque todas essas coisas gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia cuidará a si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Nós não precisamos se preocupar com nada, porque Deus tem cuidado de nós. Deus sabe o início e o fim de todas as coisas. Deus sabe tudo o que começa. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. E Deus sabe, porque Ele é o controlador desse tempo. Deus sabe tudo o que nós passamos. Deus sabe tudo o que nós estamos vivendo. E se nós perseverarmos, nós vamos entender qual é esse plano que Deus tem para nós. Pessoas estão vivendo uma vida seca, como no vale, porque não entenderam o propósito principal. As pessoas estão vivendo ainda no vale, porque não entenderam ou não querem exercitar algo para sair de lá. A Bíblia diz que Ezequiel, quando ele começou a profetizar naquele lugar houve um reboliço. Aquilo que era um amontoado de ossos passou a se juntar no próprio corpo. A Bíblia diz que pele, nervos, o homem ficou de pé. E Ezequiel profetizava e as coisas aconteciam. Ezequiel, ele clamava e as coisas aconteciam. E a Bíblia diz que quando eles ficaram de pé, faltava algo principal, que era o fôlego. E quando ele profetizou, a vida veio sobre aqueles homens. Aquelas pessoas voltaram a viver. Tudo aquilo que realmente era impossível, aconteceu. Por quê? Porque houve fé. Eles acreditaram que tudo aquilo foi possível, porque Deus enxerga o que nós não conseguimos enxergar. Irmãos, não queramos enxergar aquilo que Deus enxerga por nós. Nós nunca vamos enxergar aquilo que Deus pode enxergar. Nós temos que enxergar, crer que Deus enxerga por nós. Quando Davi foi lutar com aquele gigante, os olhos dele viam o tamanho do gigante, mas o gigante olhava para Davi e via algo maior do que Davi, porque quem estava à frente de Davi não era Davi, mas sim era Deus. E assim é na minha e na sua vida também.
Isso, irmãos, são experiências nossas. É individual de cada um. Cada um vive a sua experiência. Sabe, todos nós sabemos que aquilo que Deus tem para fazer é individual. É cada um. É particular. Quando Deus colocou aquele exército de pé, Ele não juntou um braço de um, perna do outro. Não, Ele juntou o braço daquela mesma pessoa, perna daquela mesma pessoa. Ele montou a pessoa individual. Então Deus não olha como uma multidão. Ele olha individualmente para cada um de nós. Deus, Ele olha para nossas vidas, cada um individualmente. Então, que nós possamos não deixar a alma reinar. Por quê? Quando ela reina, as coisas param. E eu queria fazer uma pergunta para você. O que na sua vida tem parado? Talvez nessa noite você tenha ouvido algo, nessa noite você está vindo na sua memória, talvez algo muito do passado, ou talvez coisas que hoje você está vivendo por consequências do passado. Saiba de uma coisa, assim como Jesus tomou sobre Ele todas as dores e as enfermidades, e pelas pisaduras dele nós somos sarados, Ele nos sarou de toda a enfermidade da alma também. Que você possa tomar posse disso na sua vida. Que nós possamos tomar posse dessa verdade. O que nós estamos falando é sobre a verdade de quem Deus é em nossas vidas. Se nós usufruímos disso ou não, cabe a nós. Mas não é o estado que Deus nos fez. Estamos passando, se continuamos a viver assim, é porque nós queremos, não porque Deus deseja. Pode existir um processo, mas nunca parar de caminhar. Nunca parar de caminhar, nunca parar de acreditar, nunca parar de sonhar, nunca parar de existir. Nunca. Acredite, Deus continua com planos nas nossas vidas. Deus continua cuidando de nós. Deus continua zelando por nossas vidas. E nisso não vai mudar nunca. Você e eu possamos não querer, mas Deus vai continuar nos amando. Eu e você podemos não querer amar mais Deus, mas Deus nunca mais vai deixar de nos amar. Nada do que nós fizermos vai mudar isso. Nada. Nada vai mudar. Você pode fazer o que você quiser. Deus nunca vai deixar de te amar. Nunca. Jamais. A Bíblia é bem clara. Jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Ela não coloca algo que diz que se você fizer isso, eu vou te deixar. Então nós temos que entender que mesmo nesse caminho, estamos andando, Deus continua amando. E quando nós vamos clamando, e quando nós vamos acreditando, as coisas vão sendo transformadas. E as pessoas ao nosso redor são transformadas também. Nós contagiamos da mesma forma que quando estamos alegres, nós contagiamos as pessoas. É isso que Deus tem para nós. É isso que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Sabe, assim como imaginou na sua alma, assim é. O que nós estamos pensando? O que nós queremos pensar? O que nós planejamos para a nossa vida? Qual o futuro que nós queremos ter? O que nós almejamos em Deus? Assim vai ser. Assim como você, assim como é a sua alma, assim como imaginou na sua alma, assim como você, as atitudes nossas, assim vai ser a nossa vida. Amém? Que você possa ter sido abençoado através dessa palavra. Que nós possamos entender que a nossa alma é o rei que não pode reinar. Que a alma em nossas vidas é o rei que jamais pode aflorar. Porque se ela aflorar, muitas coisas podem dar errado. E as coisas talvez hoje não estão dando certo. Não é porque Deus não quer, mas é porque nós muitas vezes não entendemos e não captamos qual é a verdadeira essência daquilo que Deus, o propósito pelo qual Deus nos criou. Amém? Que você possa ser abençoado, que você possa entender que essa palavra é uma palavra de ânimo, é uma palavra de coragem, é uma palavra de renovo mesmo. Saber que Deus, Ele nunca vai nos deixar. Eu sempre enfatizo isso. E eu sempre peço para isso para Deus. Eu sei que Ele nunca vai me deixar. E eu sei o que eu preciso melhorar. E Deus também sabe,
mas eu estou caminhando. Estou caminhando. E Deus conhece o meu coração. E assim conhece o seu coração também. Amém? Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.